aqui é a Gabs e hoje eu vou falar sobre Irmãs Bluey, que foi uma das melhores leituras que eu fiz até agora esse ano e caraca, que livro bom! Irmãs Bluey, ele não tem fantasia, ele não é um livro sobre romance, é um livro muito bom, é um livro para quem tá querendo ter uma nova visão sobre pais disfuncionais e como isso afeta uma dinâmica familiar. E como é difícil se lembrar dos paradigmas que você acaba criando pela sua criação por causa desses pais disfuncionais e como isso posteriormente vai continuar afetando sua vida por anos e anos e anos, provavelmente. E como isso tem que ser trabalhado desde muito cedo. E como principalmente a gente que passa, ou que passou, ou que conhece pessoas que passam por esses problemas, temos que aprender que cada um vai ter o seu tempo de desenvolvimento. Porém, o importante é não deixar essa pessoa continuar acreditando que ela tá naquele erro e tá tudo bem, que tá tudo certo continuar ali. Irmãs Bluey foi um livro muito bom, muito bom. E por mais que eu não deveria, eu acabei enxergando muitas das situações que aconteceram aqui, não só na minha vida pessoal, como também na vida de pessoas que eu conheço e experiências que eu pude ouvir, até mesmo da minha mãe. Não na parte do casal só, mas eu digo de toda a dinâmica. Eu queria fazer desse vídeo um grande resumão sobre a história, um punhado do que acontece. Então esse vídeo vai ter spoilers, não assiste se você ainda não leu ou não gosta disso, porque aqui eu vou contar basicamente tudo mesmo da história. E aí, depois desse grande resumão, esse punhado de informações, eu queria fazer alguns adendos do que dá pra aprender com esse livro, do que eu gostei tanto nessa história, da narrativa e a escrita da Coco Melrose. Ela tem outro livro publicado além desse, que o primeiro dela foi Cleopatra Frankenstein, que já tá na minha wishlist, provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou comprar depois que eu ler esses que eu peguei. Então, nossa, tô muito animada pra ver qual que vai ser o próximo, porque se manter o mesmo nível de qualidade dessa história aqui, eu vou estar muito feliz. Então, vamos passar pelo início de tudo isso, né, na infância delas. Eu não vou contar a história do livro de forma cronológica, ou seja, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou seguir já pelo passado delas, que é apresentado aqui, e aí com base nisso eu vou chegando nos acontecimentos atuais da história, né, que a gente vê no começo mesmo. O primeiro passado delas é que a mãe delas duas é uma mulher cristã disfuncional que se casou com um homem alcoólatra extremamente agressivo. Só que assim, ele não agredia as meninas em si, porém ele costumava destruir coisas da casa, ele surtava completamente. E a mãe delas era uma mulher que ela não queria ter filhos. Não era um sonho dela ter essas crianças, mesmo que fosse apropriado na época. E foi por isso justamente que ela teve essas meninas. Elas foram planejadas, mas elas não foram desejadas. Tem uma diferença entre essas duas ocasiões. E elas, infelizmente, foram pelo segundo caso, né? A mãe dela só estava ali tendo e gerando essas crianças por puro questões sociais de como ela estava inserida. Ela achava que como mulher, como cristã, como pessoa da época, ela precisava ter aquelas crianças, ela precisava. Tanto que eles criaram um paradigma que no livro é muito apresentado, é muito falado, onde a mãe delas e o pai queriam muito ter um menino, né? Eles queriam ter um homem da família. E por isso eles tiveram tantas crianças, né? No total são 4 irmãs. E todas as vezes eles só tentavam, continuavam tendo essas gravidezes pra poder ter um menino. E eles nunca conseguiram. E no final eles acabaram desistindo, né? Não ia caber 5, 6, 10 crianças dentro da casa. Porque as 4 ali já não cabiam. Elas viviam uma casa muito pequena, onde elas não tinham espaços individuais, então era tudo muito grudado, tudo muito junto, onde elas não tinham aquela privacidade, uma individualidade entre as 4 irmãs. E a mãe delas acabava instigando e apoiando que as 4 fossem tão unidas, o que não é ruim, né? Você que tem várias crianças e você quer que elas sejam amigas. Mas a questão é que a mãe queria passar a responsabilidade de ser mãe para a sua filha mais velha, que era Avery. Tanto que conforme as meninas vão crescendo, ela vai cada vez mais jogando a responsabilidade dessas meninas em cima da Avery, que vai ficando cada vez mais dependente e
fechada, isolada da atenção e do carinho dos pais, que nenhuma delas recebe em si, porém a Avery acaba ficando como uma adulta da casa, né? Onde é ela que tem que cuidar dessas crianças, desses bebês que depois vão se tornando crianças, e a responsabilidade vai crescendo conforme a idade das irmãs. Então ela nunca teve uma fase para ser criança, ter um período infantilizado da própria vida. Inclusive a mãe delas, a gente descobre que tem depressão pós-parto, que nunca foi tratada, que na época que o livro se passa, ela nem sabia que existia isso. Ela só sabia que ela não conseguia se envolver com as próprias filhas, ela não conseguia ter um real carinho por elas. É aquela coisa, ela era uma mãe que não deixava elas passarem fome, porém ela não tinha amor, não tinha aquele negócio, ai, minha filha, eu quero ensinar isso, isso e isso, fazer penteadinho, levar pra passear. Ela não tinha esse apreço. O importante pra ela é que as filhas estivessem só saudáveis, porque era a obrigação dela e disso ela não podia fugir. Então elas nunca passaram fome, mas em todas as outras questões ali parentais eram tudo terceirizados, né? Elas iam crescendo, iam cada vez mais deixando essa questão dos pais pra trás. Elas iam botando tudo na Avery, conforme o tempo, e a Avery colocava essa dependência, essa questão que ela precisava ter, dessa atenção que ela tinha que ter sido concebida a ela nas drogas e no álcool. E nas namoradas que ela teve durante a vida, namoradas e namorados, cujos quais ela nem era hétero, mas ela que precisava de sentir-se jovem, sentir-se amada e ter atenção e ter ali o ato sexual, porque a Avery só sente que ela tá bem se ela não tá pensando em nada, e ela só não pensa em nada quando ela tá ocupada, quando ela tá com a mente inebriada, quando ela tá fazendo alguma coisa que exige que ela haja pelos instintos dela e não pela mente, que a mente dela é toda ferrada. E aí nós temos a Bonnie, que era a irmã mais nova e que o pai tinha ela como preferida, já que ela era músculos da casa, né? Era a filha mais forte fisicamente que se interessava por esportes. Então, indiretamente, o pai começa a colocar na Bonnie ela como um menino da casa. Ele começa a instigar ela a cada vez mais a se portar como menino, agir como menino, não deixar ela ser uma criança comum, né? Então ele só trata ela bem se ela tá jogando futebol com ele, na verdade nem futebol daqui, né? Futebol americano, se ela tá jogando beisebol. É a mesma coisa? Eu acho que não. Se ela tá ali no boxe, que é a coisa que a Bonnie faz, que o pai dela fazia quando era mais jovem, então isso acaba conectando os dois, já que ele sente que a Bonnie tá seguindo o sonho dele, que ele não continuou. Então ela recebe essa atenção dele, o cabelo dela é sempre muito curtinho por causa disso. Ela não recebia amor de verdade, né? Ele se projetava na Bonnie, né? Então tratava ela como se não fosse uma das irmãs, assim, um irmão da casa. E nós temos a Nick, que era a única filha que a mãe minimamente se interessava. A questão é que a Nick não era amada, ela era encantadora, porque ela era a menina mais feminina da casa, né? Ela não tinha grandes ambições, ela não era mega inteligente, ela não era mega forte, ela não era extremamente sedutora como a Lucky. Ela era só uma adolescente normal que decidiu terceirizar a atenção que ela precisava dos pais no desejo de ser mãe, no desejo de construir uma família. Então ela vira uma professora de inglês comum, um emprego completamente normal e simples, onde ela ganha pouco, porém onde ela sabe que vai ser um dos meios para receber essa atenção. Só que antes da gente chegar nesse ponto, a gente começa a ver que as quatro irmãs têm um desenvolvimento muito diferente. A Lucky, ela é a mais bonita das quatro irmãs, ela tem quase 1,80 m de altura, ela é magra, os cabelos são super volumosos, o rosto dela é muito harmônico, e ela é muitas vezes descrita como a loba. Das quatro irmãs, ela é a que tem um olhar mais penetrante, ela te faz sentir medo dela e ao mesmo tempo muito encantado, porque a beleza dela te seduz, ela te traz ali. E isso acaba chamando uma atenção muito negativa para uma criança, ainda mais que ela se enfia no mundo das modelos. Então, a Lucky, ela se enfia no mundo adulto muito mais cedo que todas as quatro irmãs, porque ela precisa se livrar daquela situação. Ela tá vendo as irmãs indo embora cada vez mais, então ela se transforma em uma mini adulta. E isso destrói o psicológico dela quando ela se torna verdadeiramente adulta, porque agora ela quer compensar a atenção, a diversão em outras coisas, que é muito pior. Não é pior que a Avery, porque é a Lucky teve a Avery.
E aí a gente tem, então, quando elas se tornam adultas, que a Avery, ela não sai direto de casa. A Avery decide ficar na casa dos pais, que não tem a estrutura nenhuma para ser pais, até todas as 4 irmãs saírem de casa. Só que enquanto isso, ela escondido usava drogas, usava álcool e saía com a namoradinha dela da época, uma ruivinha, se não me engano, escondido. Quando todas as 4 vão embora, a Avery se afunda de vez, porque ela foge com essa menina por 2 anos inteiros, e é descrito que a Avery tinha até medo de olhar nos olhos dessa mina, porque a droga mexeu tanto com elas que os olhos dela eram tão pequenos, que pareciam pequenos alfinetes, eram minúsculas bolinhas da pupila da namorada dela. Então ela sentia medo de olhar pra ela, porque ela sabia que o jeito que ela estava, o jeito que a namorada dela estava, era o jeito que a Avery estava. Tanto que elas não vivem numa sociedade em si, elas não vivem em uma casa, elas não vivem num apartamento, elas vão pra meio que uma comunidade de drogados que acham que conseguem criar uma sociedade melhor do que a normal, a nossa. E aí, por causa disso, eles têm piores, eles têm doenças, eles têm DSTs, eles têm vício em tudo, então eles usam tudo. A Avery se torna um grande esqueleto nesse período da vida dela, onde a única função dela é usar e transar e sofrer. É só isso que ela serve pra ter. E ela sabe que a namorada dela também tá sofrendo, mas nenhuma das duas tem coragem de ir embora. Elas só querem adrenalina, 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 até que isso foge completamente do controle da Avery e a namorada dela tem uma overdose. Entretanto, os pais dessa namorada dela são chamados para o hospital, já que eles são responsáveis, apesar de não serem os adultos, e levam essa menina embora. E a Avery nunca mais tem contato com ela. Ela sabe que essa menina tá viva, que essa menina possivelmente está bem ou não. Ela não tem como ter certeza, ela só sabe que não tem mais contato. Ela tentou ligar, mas ela não tem endereço, ela não tem nada, e depois disso ela decide se internar para conseguir se libertar de todos esses vícios, de todo esse sofrimento. Nisso, a Avery consegue se tratar, ela se solta da maioria dos vícios. O único que ela continua tendo é o vício em cigarros, ela continua fumando. E por causa disso, ela entra pra psicóloga, né? Agora que ela conseguiu se livrar desse mundo, ela se tornou advogada e ela vai atrás de uma psicóloga para poder dividir essas experiências horríveis que ela teve na infância. Essa nova psicóloga se apaixona por ela. E essa paixão é algo que, assim, gente, não se pode, né? Quando você tá tendo uma consulta com um psicólogo, você não pode nem ter dependência emocional dele, né? É aquela coisa, o psicólogo, ele é pra ser um espelho que vai te dar orientações, vai ouvir os seus problemas, e ele tá lá pra te ajudar. Então você não pode ver ele como a única solução da sua vida. Afinal, a melhora tem que vir de você também. Só que no caso da Avery, ela vê essa Jacinta é o nome da mulher, como algo tão belo, tão perfeito, que ela começa a substituir a atenção que ela deveria ter com a mãe dela pelo relacionamento com essa mulher. E aí isso afeta muito o trabalho das duas, porque ambas se apaixonam e se envolvem. A Jacinta queima completamente o filme dela, eu acho que é Jacinta o nome dessa mulher, completamente o filme dela e do trabalho dela pela Avery. E a Avery acaba se sentindo meio que culpada, porque essa mulher não é totalmente boazinha, não vai por isso. Eu acabei de verificar, o nome da mulher não é Jacinta, é... Meu Deus, é Chitty. Desculpa, viu? É que eu realmente não gravo o nome de personagem, é Chitty. Não sei nem de onde eu tirei Jacinta, gente, pelo amor de Deus. Acho que deve ter sido o último livro que eu li. Enfim, ela se apaixona pela Chitty, elas criam um relacionamento, e a Chitty, como não é 100% boazinha, ela indiretamente começa a induzir a Avery a ter uma questão de dívida com ela. Por exemplo, a Chitty, ela compra a casa onde elas estão morando, que é uma casa gigantesca, assim, uma casa gigante da Inglaterra, que é tipo um jardim, um lugar muito, muito bonito e muito caro, que a Avery obviamente não iria conseguir pagar. Então a Chitty se junta com ela, elas pagam um lugar, e aí ela começa meio que ser a psicóloga da própria esposa, que agora se casam. E aos poucos a Avery começa a se distanciar daquele relacionamento, porque aquilo não é saudável. E ela sente que não consegue mentir, ela não tem privacidade, porque aquela mulher sempre sabe o que ela tá pensando. E a Avery só quer
morrer. A Avery não tem amor pela vida. É aquela coisa, ela não é uma grande suicida, mas ela quer se drogar, ela quer sentir adrenalina. Porque o relacionamento dela não é mais o suficiente para que ela consiga dispersar os problemas pessoais dela. Então ela começa a se distanciar cada vez mais da própria esposa e chega num ponto onde ela não sente nem mais atração sexual pela própria mulher. A mulher tem que pedir para poder ela começar o ato libidinoso. E a questão é, ela não sente mais essa atração, ela não sente mais esse desejo. Isso só piora quando a Avery começa a atrair a própria esposa com um homem. Porque ela não sabe se isso é pior ou se é qualquer coisa de uma traição, porque agora ela não tá trocando a Chit por uma mulher super gostosa. Ela tá traindo a Chit com um cara extremamente mais novo que elas. Ela tem 30 e sei lá quantos anos e tá traindo a esposa com um cara de 20 e poucos, um niilista ainda. É um cara que não se preocupa com nada da vida, ele acha que o bem, o certo, o mal, questões sociais, tudo tem que girar ao ponto de isso faz bem pra mim. E aí, essa visão que ele tem do mundo atrai a Avery, porque ela queria poder viver sem se sentir pressionada por tudo que ela tá passando, por tudo que ela passou. Então ela começa a se relacionar, primeiro emocionalmente, com esse homem, que sente uma atração nela de volta, ela não manipula ele pra isso. E apesar de que ela, às vezes, até sente meio estranha com esse relacionamento, eles constroem algo, eles são ligados pelo vício no cigarro e que eles fazem parte dos alcoólatras anônimos, que a Avery faz parte, ela se reúne quando ela sente que vai acontecer alguma coisa. Só que a questão é que ela não sente mais que ela tá sóbria. O que é tá sóbria de verdade, entendeu? O que liga o vício? Afinal, a Avery já sabe que um vício, ele é eterno. Você não cura um vício, tipo, ai, parei de usar isso, nunca mais há uma chance disso acontecer. Não. Você trata ele pra você não cometer mais isso, mas você precisa substituir o vício por alguma coisa. E no caso da Avery, ela substituiu por trabalho. Só que o trabalho que mais satisfaz ela e que mais evita que ela use qualquer coisa é ser mãe das próprias irmãs. Que foi a tarefa que a sua mãe deu a ela quando ela era só uma criança. A Avery só sente que ela é útil para a sociedade, que ela só merece tudo que ela tem, quando indiretamente ou diretamente ela está cuidando das irmãs. E isso vai matando a Avery aos poucos. E a traição dela só acontece, a traição para com a esposa, depois da morte da Nick. A Nick, ela era a irmã do meio, ela era a irmã que todas as três gostavam, ela era o equilíbrio do grupo, né? A Nick era o ponto de paz e ela morre de um jeito horrível. E é aí que a gente entra com a Bonnie. A Bonnie se tornou uma campeã mundial do boxe. Ela lutava super bem. O problema é que assim, ela entrou pro boxe com 12 anos. E o mestre dela, enfim, o cara que ensina boxe pra ela é o Pavel, eu não sei pronunciar, mas é um tal de P-A-V-L. V-E-L. E aí esse Pavel. Esse Pavel é um cara muito mais velho que começa até casado na história. Ele é um homem bem sucedido, que também já lutou e agora ele se tornou professor do lugar lá de boxe que ele ensina. E a Bonnie, ela vai envelhecendo, ela vai se apaixonando por esse homem que tem idade pra ser o pai dela. Só que a questão pra ela é que quando eles estão no boxe, quando eles estão no ringue, é como se eles fossem as mesmas pessoas. Os golpes que ela toma, ele sente esse cuidado que ele tem que ter com ela, os machucados que eram cuidados, que eram bem tratados, a voz que ele usava com ela, a questão que o boxe é um esporte solitário, onde você tem que escolher entre a sua saúde ou estar com a sua família, porque é um esporte extremamente violento que mexe com você sim, que mexe com a droga do seu cérebro, e cada vez mais, porque, querendo ou não, um boxe é como uma dança, principalmente o método que ele ensina, o Pavel ensina pra ela, é justamente o boxe sombra, então ela tem que dançar no ringue ali de luta. E isso vai mexendo com ela e ela cria um romance só pra ela, unilateral, no começo do livro, para com esse homem, que ela não sabe se vai gostar dela ou não, afinal ele é um recém-divorciado, entre aspas. E ela já era apaixonada por ele antes dele se divorciar, então ela achava que não tinha chance, então ele se divorcia e ela começa a achar que tem chances. Só que ela perde o boxe mundial depois da morte da própria irmã, já que é ela que encontra o corpo. Só que a questão é que, assim, antes da Nick morrer, a Bonnie recebe uma ligação dessa irmã, que ela tava com muita dor no útero.
Ela tava com muita cólica e o remédio não tava dando certo, então ela implora pra que a Bonnie dê algum comprimido pra ela, qualquer coisa que faça a dor parar. A Bonnie não acha estranho, ela renega, ela não dá o remédio, ela não vai até a irmã. E no dia seguinte ela continua com aquela sensação estranha no peito de que tem algo errado com a Nick, que tem algo errado. Viaja sem o Pavel saber, porque o Pavel falou que ela não deveria ir atrás da irmã. Só que quando ela vai, ela acha a irmã morta. Ela é quem entra no apartamento, é ela que carrega a irmã, chama a ambulância, leva ela até eles, porque ela tá tão desesperada, tanto que ela nem consegue raciocinar que a Nick tá morta, ela acha que a Nick desmaiou, e ela carrega, porque ela não quer perder nenhum segundo do que pode ser a chance de salvar a vida da irmã. Então ela carrega a Nick, leva pra ambulância, a ambulância leva a Nick pro hospital, só que a Nick já tava morta fazia horas. Então não tem mais chance de salvar ela. Isso mexe muito com a Bonnie. Ela se sente extremamente culpada, porque ela foi a última pessoa que interagiu com ela. Então, a Nick estar morta naquele momento é como se a culpa fosse dela, que não foi lá, que não foi dar os remédios. O problema é que a Nick morreu de overdose. A Nick não era uma viciada, ela só queria fazer a dor parar. E entrando na Nick, que era a preferida da mãe, que era a única que conseguia encantar aquela mulher de coração gelado, a Nick era só uma pessoa normal. Ela era o equilíbrio. Ela só queria casar, ela só queria ter filhos, e isso foi o que matou ela. Porque ela tinha endometriose. E o caso dela é extremamente grave. Tanto que os médicos, eles falam pra ela retirar o útero completamente. Primeiro ela faz uma cirurgia pra retirar só a parte que tá ali infectada, machucada, não lembro mais a expressão que foi usada. E aí depois disso eles recomendam que ela retire tudo. Só que retirar o útero pra Nick seria como tirar o grande desejo dela, que era gestar, que era estar ali e ver aquele embrião se desenvolvendo dentro dela até o momento que é expelido do próprio corpo. Então ela se recusa e decide viver com dor. E usa remédios pra evitar a menstruação, etc, etc. E pra tirar essa dor. Só que o problema é que os médicos, eles não entendem que ela sente tanta dor. Muito pelo contrário, a sociedade, ela começa a cair em cima da Nick, como se ela estivesse falando besteira, como se ela estivesse exagerando, como se a Nick fosse a culpada, que ela escolheu ter essa doença, que ela é incapaz de ter o filho que ela quer. E a Nick é uma pessoa extremamente sociável, a mais sociável de todas as irmãs. A Nick era quem decidia sofrer por uma amizade tóxica, porque ela queria entrar no grupo, então ela ia entrar no grupo, e problema de quem reclamasse, porque ela ia estar ali naquele grupo de popularezinhas. Ela ia participar das festas de faculdade, ela ia ser a querida de todos os alunos dela quando ela começou a ser professora de inglês. Ela ia ser a protagonista da história dela, e ela se esforçou para isso. E não ia ser uma doença que estragaria esse sonho dela, e matou ela. Porque chegou num ponto onde a dor era tanta, que ir no hospital não adiantava, porque ela ia no hospital e os médicos diziam que ela estava exagerando. Então ela passava horas até que alguém decidisse atender essa mulher. Mas ela ficava sendo torturada ali, numa fila de espera, sentada, se convulsionando ali de dor. E a Avery diz no livro que quando ela tava com a irmã nesses momentos, ela parecia virar tipo um feto, como se ela quisesse entrar dentro do próprio corpo e fazer a dor parar. Só que a dor nunca parava, ela nunca parou. Então chega no ponto em que ela toma mais comprimidos do que deveria, tentando fazer aquela dor ir embora, aquela dor insuportável, a dor que ela não aguentava mais, a dor que fazia ela se contorcer tanto que ela só queria voltar a ser um bebê, onde isso não acontecia. Ela só queria voltar a ser um embrião dentro da barriga da mãe, onde ela estaria segura. Só que a mãe dela nunca cuidou dela, as irmãs não estavam ali para ela, porque todo mundo se distanciou por causa dos problemas familiares que a mãe causou nela, e o pai também. Então ela simplesmente acaba, sem querer, cometendo suicídio. Ela sofre de overdose porque ela exagera na dose de querer viver. Ela só queria parar a dor. E como esse tratamento foi recusado, como ela recusou o tratamento, ela morre. E quem acha ela é a Bonnie. E após essa cena, após esse grande sofrimento envolvendo a Nick, a gente chega justamente agora na Lucky. A Lucky é a irmã mais nova, ela é a sedutora, ela é a bonita, ela é a modelo, literalmente ela trabalha com modelo desde os 15 anos, porque ela não suportava a ideia de ficar com as irmãs e morando por tanto tempo com os pais, ela não queria esperar fazer 18. Ela queria se livrar daquele sofrimento, do ódio que ela sentia do próprio pai, da mãe, até das irmãs às vezes,
porque elas estavam ali e por que elas não fugiam, por que a vida tinha que ser assim. É aquela clássico irmão mais novo que não consegue lidar com a situação que tá na casa e ela já viu todo mundo ali sofrendo, ela cresceu com aquela situação ruim. E ela foi mais apoiada, mais acolhida, né? Porque ela foi a mais nova, então as pessoas estavam sempre juntas ali com ela. Apesar disso, a Lucky, ela tem muita raiva acumulada, ela tem muito ódio no coração dela. Você percebe durante as narrações da Lucky que ela é muito sofrida, ela é uma pessoa amarga, ela se tornou amarga. Ela é uma pessoa difícil de lidar, ela é cabeça quente, ela não aceita opinião, ela não aceita que você tente ajudar ela não aceita ninguém perto dela direito, ela só queria as irmãs e acabou. E a Avery, ela ainda acha chata, ela acha a Avery muito mandona, até porque a Avery foi a mãe dela ela criou a Lucky, de certa forma. E ser criada pela sua irmã, que era outra criança, ocasionou naquela confusão toda, né? Aquele sofrimento que tava ali acontecendo, aquela situação toda. E, nossa, que merda que foi. A Lucky sofreu. Principalmente porque a Lucky decidiu que ela ia aproveitar a beleza dela pra ser modelo. E isso ferrou com a nossa menina, porque com 15 anos você tá sendo um objeto na mão de pessoas e seu corpo virando uma manopla de dinheiro de caras adultos e de mulheres que são inseguras. Então as pessoas começam a botar a Lucky numa caixinha de burrice. Sendo que a Lucky é muito inteligente, a Lucky é extremamente inteligente, ela sabe desenvolver muito bem, ela sabe mascarar o que ela tá sentindo, ela sabe desenvolver muita coisa. A Lucky é um mini gêniozinho, igual as irmãs dela, todas são muito inteligentes e a Lucky também é uma dessas. Só que a Lucky aprende a ser o que as pessoas querem que ela seja, porque ela sabe que se ela se mostrar inteligente, as pessoas vão tratar ela ainda pior do que já tratam, porque as pessoas não conseguem ver uma pessoa bonita e inteligente. No caso dela, né, como é modelo, ela é colocada numa caixa de burra, garota burra, loira burra. E é só isso que as pessoas querem dela, que ela seja gostosa, burra, promíscua e que transe com todo mundo e que use drogas e que use métodos horrendos pra não engordar e que seja uma pessoa estereotipada. É isso que as pessoas querem que ela seja. Ela é colocada numa caixa de estereótipos que em boa parte ela ela não está dentro da maioria delas. A Lucky não faz super dietas ali. Claro que quando ela provavelmente era adolescente, ela passou por isso. Mas agora, na fase adulta, o único estereótipo que ela tá se encaixando é que ela é depressiva, ansiosa e usa drogas. E as drogas mantêm ela ali como uma pessoa magra porque ela tá lá se drogando o tempo todo. Não tem como você engordar se você tá fumando 24 horas por dia. E a Lucky, ela acaba sendo, né, abusada pelo próprio fotógrafo. Na primeira sessão dela de fotos, onde ela tava super ansiosa, onde ela não sabia o que esperar dela, onde ela se sentia como se fosse uma carne ali sendo avaliada por várias pessoas, isso faz com que ela fique extremamente nervosa. Só que o problema é que a Lucky é um talento nato, e o fotógrafo percebe isso e se aproveita disso. Então ele toca a Lucky em lugares que não deveria, ele age de maneira estranha, até o momento que efetivamente ele força ela a coisas pelo trabalho. E ela acaba aceitando porque ela precisa sair de casa, ela sente essa necessidade. A Lucky acaba tendo uma carreira de sucesso por muitos anos, até que chega na idade adulta e todo o peso de tudo que ela viveu, de tudo que ela viu, de tudo que aconteceu, e principalmente a morte da irmã dela, faz com que ela se afunde ainda mais no mundo das drogas e no fumo. Só que ela ainda se acha superior à irmã dela que passou por tudo isso, que era a Avery, porque ela não usava drogas mais pesadas, injetáveis. Ela preferia só as cheiráveis, no caso. E ela, por causa disso, acha que não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a irmã, porque o vacilo da irmã dela foi que usou isso. Então a Lucky começa a mentir pra ela mesma pra poder conseguir lidar com aquela situação. Principalmente porque ela se acha muito mais próxima da Nick do que todas as outras. Afinal, elas tinham idades extremamente parecidas. E a Nick era a melhor amiga da Lucky quando elas eram crianças. Só que o problema é que a Nick foi crescendo e se tornando cada vez mais distante da irmã mais nova. Então a Lucky foi se sentindo isolada, porque a Nick foi crescendo e escolhendo novas amigas, e aí a Lucky não conseguia acompanhar. A Nick entrou na puberdade e a Lucky ainda brincava de boneca. E aí a Nick começou a ter problemas com o útero, e aí, novamente, a Lucky não conseguia acompanhar. A Lucky só tinha que assistir a irmã se contorcendo de dor na cama por horas e horas e horas e horas. E sabia que só tinha que oferecer uma bolsinha de água quente pra ver se ajudava. Porque sabia que era naquele momento que elas não iam poder brincar. E isso foi magoando a criança do interior dela.
porque ela não tinha mais ninguém pra poder ser criança. E aí a Nick começou a querer namorar, enquanto a Lucky só queria brincar, e as irmãs foram saindo de casa, enquanto ela ainda tava lá. Então ela foi se sentindo como se a irmã mais velha dela fosse chegando num canto da vida onde ela não conseguia alcançar nunca. Até que chega, né, na fase onde a Nick morre, e aquele é o ponto final. A Lucky não consegue encontrar ela, não tem mais como alcançar e ter aquela relação próxima e amável das duas. Não, elas não são mais uma equipe, porque nenhuma delas nunca mais vai poder falar com a Nick. Chega numa fase do livro onde a Lucky tá doida, onde ela tá numa festa mais 18, onde todas as pessoas estão nuas, e o objetivo da festa é todo mundo tá pelado, basicamente. São pessoas ricas sendo ricas e babocas, e peladas, e drogadas, e alcoolizadas. E aí a Lucky tá lá e ela escuta. Ela é meio que. Ela não sabe se um segurança de verdade segurou ela, ou se ela transou com esse cara, ou se não transou. Ela só sabe que ele chamou ela de bebê da Nick. Porque quando elas eram crianças, a Nick chamava a Lucky de bebê dela, que a Nick brincava com a Lucky como se a Lucky fosse uma boneca, né? Como se fosse uma bebê rebornzinha, só que viva. Então ela era chamada assim, né? A bebê da Nick, a bebê da Nick. E quando ela ouve isso, ela só chora. Ela só sabe chorar nesse caso. E ela fica pensando nisso por dias e querendo ir atrás desse cara. E aí vem um papo muito filosófico no livro de se Deus existe ou não, e se isso era um sinal da Nick pra ela. Ela não sabe dizer, ou se ela só tava muito drogada e essa cena nunca aconteceu. Tanto que ela chega aí no lugar no dia seguinte e aí descobre que nada aconteceu. E aí a gente vê a Lucky vendendo seu corpo, não literalmente, ela não dá uma de. Não cobra pelo corpo dela, mas a gente conhece uma personagem chamada Troll Rosa, Chiclete Troll, um troço assim, que é uma garota de cabelo rosa. Me senti ofendida. É uma garota de cabelo rosa que é muito fã da Lucky. Ela é uma mulher extremamente tóxica, que tira foto da Lucky dormindo depois de um ato sexual com ela. E a Lucky tem que mostrar as garras dela de loba, porque ela é uma lobinha, e se revolta com essa mulher, e mesmo assim a Lucky é botada naquele posto de por que você não gostou disso? Deixa eu tocar em você, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E a Lucky nem tá sentindo prazer com a situação, ela só aceitou porque tá bom. Tanto que o papo dela depois do sexo é literalmente, você acha que Deus existe? E a menina fica tipo, sério? Essa é a sua pergunta depois do que a gente fez? E ela tá só... A Lucky só tá infeliz, a Lucky só quer morrer. A verdade é essa, ela não assumiu. Só que muitas vezes no livro a gente tem esse pensamento dela de que ela deveria ter morrido no lugar da Nick. A Nick tinha muito mais pra viver. Quem tava toda ferrada da vida e quem a carreira tava destruída era a Nick, ou era a Lucky, não a Nick. Era a Lucky que devia ter morrido. E isso só piora porque finalmente a gente tem o encontro das 4 irmãs no livro. E elas vão pro apartamento da Nick, onde a Bonnie achou o corpo morto. E primeiro a gente tem as cenas da Bonnie com a Lucky, onde a Bonnie decide tentar curar a própria irmã dos vícios dela. Só que a Lucky, na verdade, não queria largar as drogas e nem a bebida, e nem bosta nenhuma. Ela só queria passar um tempo sóbria pra esquecer aquela situação horrenda e depois voltar aos adultos de novo. Porque ela achava que podia e que tava tudo certo e que ela ia fazer o que ela quisesse. Isso destrói a Bonnie saber disso quando a Avery chega. E a Avery dá um sacode nas duas, sendo que o casamento dela também tá acabando, porque ela e a Chit descobre a traição das duas. E é uma cena horrível. Inclusive, o jeito que a Chit descobre a traição é porque a Lucky passou uns dias na casa da Avery, que foi na época da cena da festa promíscua. E aí... Eita... A Avery coloca as pílulas do dia seguinte que ela tomou no lixo da Lucky pra poder culpar a Lucky de ter transado com o cara. Sendo que ela não transou com nenhum cara, até onde ela saiba. E essas pílulas são da Avery. A Avery coloca a culpa na própria irmãzinha, basicamente. É uma situação muito ferrada. A pior cena que a gente pode ter é a discussão das 4 irmãs. Porque a Avery julga a Bonnie por não conseguir se declarar por Pavil. Por Pavel. Pavel. Papá. E depois chama a Lucky de irresponsável, de infantil, de inútil. E depois ela ainda fala que a Lucky devia ter morrido no lugar da Nick. Que era um pensamento que a Lucky já tinha
Só que ouvir isso da própria irmã mais velha, que foi a sua mãe, basicamente, acabou com a Lucky. Ela simplesmente sai sem documento, sem dinheiro, só com o celular. E ela e o corpo. E sai pra poder beber, pra poder usar, pra poder fazer tudo com alguns amigos, assim. Inclusive, ela só não é... Sei lá o que poderia acontecer com ela. Se hidratem. Por causa de um carinha que é apaixonado pela Lucky, a Lucky drogada, etc. Que acaba acolhendo ela. Depois a gente não tem mais dele durante o livro. Até porque, assim, eu também ficaria bem broxada de namorar uma pessoa, ou querer namorar uma pessoa que dormiu na minha casa completamente drogada e confessou que é uma suicida, que usa drogas e é completamente viciada e que a vida tá completamente acabada. Eu não ia pegar esse peso pra, tipo... É aquela coisa, você pode tentar ajudar uma pessoa no seu relacionamento, óbvio, você deve ajudar. Só que a questão é que o relacionamento dele, se fosse pra acontecer, se a autora tomasse decisão, ia ser um relacionamento girado em torno de curar a Lucky, que seria o mesmo problema do relacionamento da Avery com a Chit, que justamente por isso deu errado. É uma relação que nasceu pela necessidade da melhora da outra. Então não é um relacionamento onde ambas estão se ajudando e cuidando. É um relacionamento onde a Avery tem que ser cuidada e tratada como se fosse um bebê. E, obviamente, aquele cara não queria isso pra ele. Tanto que ele apoiou a Lucky, etc. Mas ele não pegou ela como se fosse uma criança e tratou. Tanto que ele não namorou ela. Ele desejou boa sorte, ela melhorasse, que ela conseguisse. E a Lucky até consegue no futuro, mas o ponto ainda não é esse. A Bonnie consegue se declarar pro Pavio, ele aceita namorar com ela. Inclusive, é um ponto que eu não gostei do livro. Eu não posso dizer que eu odiei, porque eu tenho muitas teorias do porquê que isso pode ter acontecido. Entretanto, é algo que eu gostaria de conversar mais no final. Como eu disse, essa parte é só um resumão do que acontece durante o livro. A Avery, por outro lado, ela finalmente recebe uma ligação da Chit, depois de ter sido expulsa da casa da própria casa, pela mulher que foi traída, obviamente, certa. A Chit devia ter jogado as coisas dela no fogo. E... nossa, ela volta pra casa. Inclusive, uma coisa que eu não citei pra vocês é que, assim, a Chit, ela queria ter um bebê. Ela queria engravidar, ela tinha congelado os óvulos dela, afinal ela tem 40 anos. E, não me engano, uma tem 40, outra tem 39, uma coisa assim, enfim. Só que a Avery não quer ser mãe, ela já foi mãe das próprias irmãs. E aí, quando isso acontece, ela acaba decidindo, antes da traição ser descoberta, claro, que ela aceita assim, tipo, tá bom, vamos ser mãe, bora lá, bora lá, bora lá. Só que a questão é que ela não quer ser mãe. E aí, quando a Chit chama ela de novo pra casa, a Avery decide finalmente botar as cartas na mesa e dizer que ela não quero ser mãe, eu não aceito isso. Por favor, me perdoe, fique comigo, mas eu não quero ser mãe. Eu já fui mãe das minhas irmãs, já deu, não quero passar por essa experiência de novo, eu não vivi nada. E aí, isso é o ponto final da relação delas. O que é bom, porque aquela relação não ia dar certo. E o sonho da Chit era ser mãe, o sonho da Avery era só ser feliz. E ela só queria ser feliz. E ela não ia conseguir, se ela continuasse naquela relação onde ela é sempre a paciente e a Chit é sempre a mulher que ela precisa estar desabafando e recebendo remédio de diagnósticos o tempo todo durante as conversas. Não que a Chit faça isso de um jeito ruim, mas a questão é que é uma psicóloga namorando a paciente, é óbvio que isso vai acontecer, é óbvio que as coisas não vão dar certo, não vão prosseguir, e não deveriam prosseguir mesmo. Ia ser um relacionamento tóxico como já estava se tornando. Por parte da Avery e um pouco da própria Chit, enfim, aquela relação de poder enfim, não tava dando certo, não ia dar certo, não deve dar certo. Nisso, a gente descobre que a Avery deu uma passada na mãe delas e descobriu muita coisa. Toda aquela história que eu contei no começo, da mãe ser uma cristã, que teve depressão pós-traumática, tudo isso a Avery descobre conversando com a mãe que mora numa fazenda. Só que a gente descobre mais do que isso. A gente descobre que a mãe delas até tentou ir naquelas reuniões anônimas de pessoas que sofrem abuso dos próprios maridos. E a questão é que ela não conseguia se enquadrar, ela não conseguia se sentir bem. Ela se sentia como se tivesse pessoas mandando nela. Já bastava as pessoas, o marido dela mandando nela. E ela amava aquele cara, ela criou uma dependência nele. Tanto que ela foi incapaz de se divorciar até o final do livro. O cara teve que morrer pra ela estar livre. E foi muito complicado. Foi uma cena, assim...
Eu prefiro amar uma pessoa doente e me machucar, e machucar as minhas filhas. E enfim, a mãe delas é incapaz de ver o quanto ela machucou as próprias filhas, o quanto toda essa situação foi completamente ferrada na cabeça das filhas dela, como isso acusou elas. Tanto que ela não consegue nem admitir que a Avery era uma drogada, nem que a esposa é um alcoólatra. Ela julga a Avery por procurar os alcoólatras anônimos, porque na teoria dela, se ela tá indo lá, ela tá querendo admitir que isso é uma doença, sendo que ela só exagerou, o que obviamente não foi só um exagerar, não era nem pra ela ter começado a usar, sabe? Uma coisa é você beber um pouquinho, sendo adulto, responsável. Outra coisa é você fazer o que ela fez, o que a Lucky tá fazendo. A mesma coisa ela disse, a mãe dando essas opiniões, dizendo que, tipo, não, a Lucky, você e o seu pai, tá tudo certo, e não. Isso faz a Avery ver que não adianta esperar que a mãe mude, não adianta esperar isso. A mãe sempre vai ter aquela opinião porque ela nasceu numa época diferente, onde na época dela isso tava tudo bem e você podia ignorar os fatores e desmascarar aquela situação como é só um exagero, eles são jovens, ele trabalha muito, ele precisa de mim, etc, etc. O que reflete muito hoje em dia ainda, com vários aspectos. Mas enfim, como eu disse, isso é uma coisa pra citar-se no futuro. O livro acaba com a Lucky tendo passado por uma recuperação, então ela não usa mais. O único problema dela atualmente é o fumo do vape. A Bonnie se casou com o Pavel, teve uma neném. Depois de ter virado novamente uma campeã mundial, etc, etc, ganhou vários prêmios. Depois ela se aposentou, teve o neném dela. A Avery se casou de novo com uma outra mulher, continua amiga da Chit, o que eu achei meio estranho, a Chit teve o neném dela. A Chit, inclusive, manda parabéns pra Avery, pra Bonnie por ter tido o neném. A Lucky vai até elas e acaba tudo certo. Acaba na cena do nenenzinho olhando elas e uma cena muito fofa. E agora é que a gente vai para nossa parte do vídeo, onde a gente vai comentar todas as problemáticas que tem aqui e como é que a gente consegue enxergar isso nos tempos de hoje, como é que eu consigo ver isso acontecendo. O caso que eu consigo ver hoje em dia, começando não pelo modo pessoal, mas no geral, eu conheço pessoas que estudaram comigo e que ainda estudam e que são postas como os pais dos próprios irmãos. E essas pessoas, pelo menos por enquanto, apesar de várias pessoas dizerem pra elas que isso é errado, quem deveria criar os seus irmãos são os seus pais, não conseguem enxergar isso justamente porque os pais falam que, tipo, eu te criei, então você precisa fazer isso, você tem que criar os seus próprios irmãos, você tem que fazer isso por mim, porque eu te sustentei, eu cuidei de você. Isso é uma problemática enorme, porque é aquilo, uma criança não pode ser mãe de outra criança. Se gravidez na adolescência é errado, por que criar o filho de outra pessoa não seria? Por que você colocar uma responsabilidade gigante em cima de uma criança, de um adolescente, de ser a mãe daquela criança, de levar pra escola, dar comida, dar banho, leva pra creche, traz da creche, bota pra dormir, ensina, educa, faz aquilo, você não tá sendo a mãe dela. Se a sua mãe bota você pra ser a mãe do seu irmão, você é a mãe do seu irmão, e não o contrário. Isso chega a ser nojento, porque você tá jogando a responsabilidade pra outra pessoa. E não importa se você tem 20 anos, 30 anos, você não tem que criar o seu irmão. A certa é esse, não é pra você criar outra pessoa, que seu filho não é seu. Se a sua mãe tá viva e tem condições de criar, que ela crie. Não é sua responsabilidade. Quando você se coloca nesse dever, você deixa de viver, assim como a Avery deixou de viver, e como isso ferrou a cabeça dela completamente. Estragou a vida dela. É aquilo, ela ama os irmãos, a minha amiga que passou por isso, ela ama os irmãos dela, mas a questão é que elas são mini adultas desde cedo. A minha amiga, você falando com ela, você pensa que é uma pessoa de 38 anos, cuidando da casa e fazendo tudo, e sendo a dona da casa, a anfitriã, a monarca dali, e não a mãe, porque a mãe é outra criança que você tem que criar. E no caso da Avery foi justamente isso, ela virou a mãe da própria mãe e dos irmãos e a dona da casa e fazia tudo, e tinha que resolver tudo, porque se não fosse por ela, ninguém nunca ia fazer, e isso é horrível, pra dizer um momento pessoal. É aquilo, você pode ajudar, claro, você tem 15 anos, você pode botar uma comidinha ali, servir o prato da criança, lavar o prato, ajudar rapidinho no dever de casa, isso são coisas normais, isso é uma coisa que você pode fazer, né? Tá de dificuldade no dever de casa, minha mãe tá trabalhando, tá bom, eu vou ajudar aqui rapidinho, dever de criança é fácil de resolver. A questão é a criação, você criar a criança completamente, aí você não pode fazer isso. É aquilo, você não é a mãe dele, você não é. Você pode dar apoio, isso é certo, você pode dar apoio. Assim como você dá o apoio limpando a casa pra sua mãe, né? Ela tá trabalhando, você dá uma varrida, lava os pratos, faz um macarrãozinho.
A questão é você ser a mãe dela, da sua mãe. Isso não pode acontecer. Não deve acontecer, não deve ser normalizado. Infelizmente, isso é algo, pelo menos na região onde eu moro, é muito normalizado. Você ser o adulto da casa. Só porque você fez 17 anos, 16 anos, então você tem que sustentar a casa pra mim porque eu te criei. Então você tem que criar meus filhos, pagar as contas, fazer a comida, cuidar do meu cabelo. Pra você não noção disso, já aconteceu, eu já vi uma pessoa, um amigo meu falando, que a mãe dele fazia a irmã dele a pentear os cabelos dela. Porque ela não podia fazer sozinha, porque, eu estou em transição capilar, eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Então, por favor, filhinha, pentee meu cabelo, defina meus cachos todos os dias. Isso é horrível, não devia acontecer. Isso faz você justamente procurar uma válvula de escape, e essa válvula de escape pode não ser saudável. Como no caso da árvore não foi, né? Justamente ela foi pro mundo das drogas. E isso afeta todo mundo da casa, é aquilo. Nenhuma decisão afeta só uma pessoa e unicamente você, afeta todo mundo. E justamente todas as irmãs, absolutamente todas elas foram afetadas. E aquilo, o alcoolismo, ser alcoólatra, existe um gene do alcoólatra que faz com que você seja mais resistente à bebida. Ser resistente à bebida faz que você beba mais para poder tentar ficar embriagada, etc, etc. Então, uma coisa em casa, se você tem histórico de alcoólatras, incentive os mais novos a não experimentar, porque eles vão querer, como é que é ficar assim? E aí isso vai fazer exagerar. Vai fazer as coisas piorarem, vai fazer criar mais um outro problema. Tanto que, tirando a Bonnie, todas as 3 irmãs tiveram problemas com isso, tanto que a Nick morreu por causa disso. Não culpando a Nick, óbvio. A Nick, ela só queria se livrar da dor que ela tava sentindo. Mas é óbvio, durante a história também, que ela desenvolveu uma dependência por isso, de se livrar daquilo. Se ela tivesse tido mais apoio da mãe dela, do pai dela, e talvez até um pouquinho mais da Avery, só que aquilo, não sendo mãe dela, falar com uma irmã, falar com uma amiga pra Avery, talvez tivesse sido suficiente. Será que se a Avery tivesse tido uma irmã que desse um conselho de irmã pra ela, de adotar uma criança, será que as coisas não poderiam ter sido evitadas? Será que se a Avery tivesse mais apoio dos pais, ela não deveria ter recebido conselhos onde ela teria adotado uma criança, teria deixado de ter essa obsessão em substituir a atenção que ela não teve por uma criança? Inclusive, eu mudei de cenário sim, lidem com isso. Tava muito calor, então vim pra um lugarzinho mais ventilado, que é a cozinha, deixou a janela aberta, então tá tudo certo. Não sei porque eu fui olhar pra trás, por um motivo eu senti que tinha uma pessoa. Enfim. Será que as coisas não poderiam ter sido evitadas se tudo tivesse sido feito de uma maneira mais coesa? Se a Nick tivesse recebido mais apoio, é óbvio que as coisas poderiam ter sido evitadas e seguido por um caminho diferente. A Nick podia ter começado uma terapia, ela podia ter tirado o útero realmente, por causa disso, ir pra uma terapia intensiva e fazer ela entender que ser mãe não é só engravidar. Você pode adotar, é claro, existe a questão toda da gestação, eu entendo isso, todo mundo entende essa parte. Mas ser mãe não é só isso, não é só gestar, é o ato de criar, é o ato de cuidar, é o ato de amar e fazer com que aquela criança ame você e você cria aquele ser humano para ser um ser humano social, decente. Isso é ser mãe, no final das contas, é isso que é ser pai. E é isso que nem a mãe delas e nem o pai delas soube ser, nenhum dos dois. Toda a atenção, todas as questões foram dadas a uma criança. E essa criança, obviamente, não fez uma criação perfeita para as outras crianças. A gente tem uma cena onde a Avery, ela até ensina as irmãs a nadar. Mas ela não teve ninguém que ensinasse ela a nadar. Pra aprender a nadar, ela teve que se afogar. Não afogar de morrer, mas ou ela aprendia ou ela morria. E foi isso que fez com que ela aprendesse. As irmãs nunca tiveram que passar por isso, porque ela ensinou pra elas. Mas é muito sofrido. É aquela coisa, Irmãs Bluey não é sobre vilões e vilãs, é sobre ser uma pessoa. É sobre ser um ser humano com erros, é sobre aprender, é sobre ter em mente que as coisas não vão melhorar só porque você tá ajudando aquela pessoa. Que aquela pessoa também tem que fazer um esforço pessoal por isso, que você não tem culpa das atitudes daquelas outras pessoas, porque tem uma questão, todo um porém, todo um sistema que envolve aquela pessoa e aquela situação e que não depende só de você. Você não é a única pessoa que poderia resolver isso. Existem várias questões. A outra coisa que mexeu comigo foi justamente a questão social que fez com que a mãe delas
né, tivesse tido elas. Toda essa pressão social de que você precisa ter um filho homem, que você precisa engravidar e ter filhos, e que você precisa desenvolver uma família. Será que se essas coisas não tivessem sido melhores apresentadas? Porque a gente sabe que a mãe dela... O livro passa na época atual, mas a mãe delas nasceu nos anos 90, provavelmente, né? A idade que os nossos pais da geração Z nasceram foi aqueles anos onde a tecnologia não estava sendo inserida, onde a religião era muito mais forte. Então, a questão toda é se... as coisas vão continuar se repetindo para sempre. Hoje em dia, a gente tem um avanço muito grande da percepção das pessoas sobre as coisas. Hoje em dia, o divórcio é algo não tão fechado, hoje em dia já é um pouco mais apoiado. Principalmente quem é traída ou traído já é mais apoiado. Você não ser mãe, apesar de ainda ser uma questão muito debatida e por muitas vezes criticada por muitos cristãos no caso, ela já é mais aberta, mais ambígua. Você já consegue ver vários casais que decidem não ter filhos e que conseguem viver ali felizes, provavelmente, apesar de todas as críticas que são dadas, principalmente por pessoas mais velhas. Hoje em dia o divórcio é algo que acontece com muito mais frequência. Pelo menos na minha região eu tenho dificuldade de ver pessoas casadas e que não são divorciadas em algum momento, ou que já não estão no terceiro, no quarto casamento. Então, é tudo aquilo. As coisas estão mudando aos poucos. É uma questão que eu espero no futuro seja mais resolvida para que coisas desse tipo não continuem acontecendo. Porque não é só uma história de livro que acabou ali e nunca vai se repetir. Não é um livro de fantasia para isso acontecer. É um livro que é só uma ficção, mas não é uma ficção científica onde você vai ver um dragão, uma pessoa com superpoderes. São pessoas. São pessoas como a gente, pessoas com problemas como a gente, pessoas que estão sofrendo como a gente. É sobre ter cuidado, sobre saber pensar, fazer terapia, se cuidar pra não acontecer do jeito que aconteceu nesse livro. Mas sério, se você não leu esse livro, leia. É um livro muito, muito bom. Eu recomendaria pra todo mundo que pudesse, assim, que não tivesse gatilhos com esse livro. Porque é um livro muito bom. Não é um livro de autoajuda, ele é um livro pra você ler e você dizer, caraca, era isso que eu tava precisando ler. Ou era essa história triste que eu tava precisando pra chorar. Tava de TPM, precisava chorar, precisava ler. É um livro pra te marcar, pra você ficar pensando por dias naquela situação de bosta. E se você vai ter esperança ou não que as coisas melhorem pra todas as três, né? Já melhoraram, mas se as coisas vão continuar progredindo, se ela vai conseguir largar o cigarro, a Lucky, no caso, se a Avery vai conseguir continuar naquele relacionamento que ela tá agora, que é muito mais saudável, muito mais feliz. Porque é aquela coisa, as pessoas vão mudando, as situações vão mudando, o mundo vai piorando, e como é que a gente vai manter essas relações sociais felizes? Agora que elas são um grupo de 3, não um grupo de 4, elas já estão mais acostumadas com isso e conseguiram se dar bem no triângulo delas. Não é mais um quadrado, elas são um triângulo. Triângulo perfeito. Não perfeito, porque nada é perfeito. Mas é isso, tchau!